Olá, pessoal. Nossa aula hoje vai falar sobre a conquista da América e a resistência dos povos que lá já estavam. Nós vimos em aulas anteriores, né, como os primeiros seres humanos chegaram na América, sobre a teoria do Estreito de Bering, e hoje nós vamos ver como que esses povos reagiram, como que eles viviam assim que os europeus aqui chegaram na América. Bom, os primeiros a chegar e conquistar a América foram os espanhóis. Como nós vimos também nas grandes navegações, né, aquela busca dos portugueses em chegar à Índia para comprar especiarias e levar para a Europa para vender, os espanhóis também saíram em busca desse caminho, só que em volta, né, na ideia de Cristóvão Colombo, se ele desse a volta pelo planeta, ele chegaria na Índia. Só que eles não sabiam que após o Oceano Atlântico existia um novo continente, que é a América. Eles não tinham conhecimento, eles achavam que depois do oceano você chegaria lá na Ásia, né? E para a Índia seria um pulo. Por quê? Porque os europeus só tinham conhecimento daquilo que eles conheciam, e eles só conheciam a Ásia, a Europa, uma parte da África, e a América foi chamado por eles de Novo Mundo, porque eles não tinham conhecimento que depois do Oceano Atlântico existiriam novas terras. Então, assim que Cristóvão Colombo chegou na América, achando que tinha chegado nas Índias, né, ele até chamou os habitantes da América de índios, né? Dois erros. Um de ter achado que chegou nas Índias e outro de ter chamado os moradores que aqui estavam de índios porque achava que estava na Índia. Mas, então, a conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na América iniciou um processo que levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante todo o século XV. A conquista da América ocorreu principalmente por meio de violência, né? Assim que eles chegaram aqui, eles se acharam donos da terra e esqueceram assim, não levaram em consideração de que a terra já tinha dono, né? Bom, os contatos iniciais amigáveis, assim que eles chegaram, eles, né, fizeram contatos amigáveis, logo foram superados pela ambição do espanhol de conquistar e explorar, principalmente a procura de metais preciosos. A história nos conta a vitória dos espanhóis sobre os nativos que aqui moravam, né, à custa do extermínio desses. Mas, na maioria dos casos, os espanhóis lutavam em cenários extremamente adversos, pois estavam em números consideravelmente inferiores ao nativo. Então, o que acontece? Quando os espanhóis chegaram na América, eles se depararam com os habitantes que aqui já estavam, né? No caso, a Espanha, os espanhóis chegaram ali na região central, mais ou menos, onde é o México, por ali, nas ilhas do Caribe. O que acontece? Eles estavam em números menores do que os habitantes que aqui já estavam. Então, seria uma luta desigual, né? Dos espanhóis contra os habitantes que aqui já estavam, os indígenas. E aí nós vamos ver que muitos historiadores antigos não contam que como que os espanhóis conseguiram dominar um território que já tinha dono se eles estavam em números menores. Nós vamos ver que já existia aqui na América grupos rivais também. E esses grupos rivais se aliaram aos espanhóis contra outros grupos. Então, os espanhóis fizeram com que os nativos, que já tinham rixa entre eles, brigassem entre eles e ajudassem o interesse dos espanhóis, que era conquistar esses territórios. Bom, existem motivos que ajudam a entender a vitória dos espanhóis. Primeiro, doenças. O contato dos nativos com doenças trazidas pelos europeus foi mortal. A varíola, principalmente, dizimou vilas e tribos inteiras de maneira epidêmica e fulminante. Então, assim, os povos nativos que aqui na América já estavam, eles não tinham as doenças que os europeus tinham. E assim que eles tiveram contato com os europeus, que ficaram meses, né, navegando,
comendo mal, dormindo mal, eles adoeceram, e quando eles desceram na América, muitos desceram doentes e passaram essas doenças para os nativos, e isso dizimou tribos inteiras, principalmente a varíola. Bom, outro motivo foi a superioridade de armas. As armas utilizadas pelos espanhóis eram notadamente superiores, pois as armaduras de metal dos espanhóis garantiam importante proteção, além do uso de espada, bestas, arcabuzes, que eram tipos de armas que os espanhóis tinham assim que desceram na América. Então, também contra os nativos, que tinham flechas, estacas, né, eram armas mais mortais. E outro motivo que eu comecei a falar para vocês, foram as alianças. A conquista dos incas e astecas, civilizações que já existiam na América, só foi possível porque inúmeros outros povos conquistados por incas e astecas aliaram-se aos espanhóis na esperança de se liberarem dos seus algozes. O que acontece? Essas duas civilizações que eu falei, os incas e os astecas, eram civilizações grandes, organizadas politicamente, tinham seus exércitos próprios, e eles também dominaram outros territórios de outros nativos. E esses nativos passaram a ser escravizados por essas civilizações que aqui existiam. Então, esses povos que eram escravizados, que eram dominados pelos astecas e pelos incas, se juntaram aos espanhóis, achando que eles iam conseguir a liberdade. Mas, na verdade, fazia parte do plano espanhol usar os inimigos dos próprios nativos contra eles mesmos. Aí tem a gravura, né, de quando Cristóvão Colombo chegou com a esquadra espanhola nas ilhas caribenhas. E aí embaixo, se liga nessa história. Os conflitos entre os portugueses e os índios no Brasil. Os espanhóis chegaram nessa região que eu falei, da América Central, México, Caribe, por ali. E os portugueses chegaram onde hoje é o Brasil, né? Que vocês sabem, numa dessas expedições, indo para a Índia, procurando caminho para a Índia, as caravelas mudaram seu percurso, porque eles já sabiam que a Espanha tinha encontrado terras do outro lado do Atlântico, então eles também foram verificar e chegaram nas terras do Brasil e se apossaram. E também no Brasil já existiam os nativos, né? Os indígenas. Bom, você sabia que a relação entre os portugueses e os índios vai muito além da utilização da mão de obra para explorar o pau-brasil? Você sabia que para o povoamento do território foi imprescindível as alianças entre portugueses e determinadas tribos indígenas que viviam no território brasileiro? Em momento algum eu quero aqui levantar uma polêmica dizendo que o índio ele mesmo ajudou a ser dizimado e escravizado. Mas a história nos conta que os portugueses só conseguiram, né, avançar no território brasileiro e tomar posse porque também houve alianças com povos nativos contra outros povos. Ou seja, aí eu digo para vocês aquela frase, reino dividido não prospera. Ou seja, os próprios nativos do nosso país, da nossa terra, eles se juntaram com os europeus em troca, primeiro, né, do escambo, troca por produtos que eles trouxeram da Europa e tal, ficaram, assim, numa relação amigável, vamos dizer, mas também usaram os próprios nativos contra outros nativos para ajudar no seu propósito, que era dominar as terras. Num ambiente extremamente hostil, com um número de homens insuficiente, as alianças com os indígenas era de fundamental importância para que os portugueses pudessem fazer frente a outras tribos indígenas e invasores estrangeiros. Então, assim, os portugueses também estavam em números menores, né? Muitos debilitados por conta da viagem extensa, e se eles não tivessem se aliado aos nativos, aos índios, eles não iam conseguir o que eles conseguiram, porque eles estavam em números menores também. Há de se destacar igualmente que a guerra entre os índios era algo comum, já existiam rixas de uma tribo com a outra. O que os portugueses e os espanhóis, né, fizeram foi se aproveitar dessa rixa
para poder alcançar o objetivo deles, que era dominar o território. Uma verdadeira obsessão até mesmo pela grande diversidade de culturas indígenas disputando o território. Não raro, essas tribos viam um grande potencial em se aliar com os portugueses, com a finalidade de derrotar tribos inimigas. Nessas guerras entre os índios, os portugueses conseguiram, sem grande dificuldade, por exemplo, um grande número de indígenas que eram capturados por tribos inimigas e trocados com os portugueses. Por alguma coisa, como eu falei, né? O escambo, a troca, eles faziam trocas de mercadoria com os europeus, trocavam até por próprios índios, né, de tribos rivais. Nesse sentido, é justo dizer que a conquista do território pelos portugueses e o extermínio de milhares de indígenas, tal qual na América Espanhola, foi realizada com grande colaboração dos nativos que habitavam o território brasileiro. Então, aqui eu não quero colocar os índios como vilões da história, mas nós precisamos dizer que a rixa entre tribos foi um facilitador para que os europeus conquistassem o território brasileiro, tanto como os espanhóis conquistaram também o território lá da América Central dos astecas, maias e incas. Bom, vou ter uma chargezinha assim. O que eu quero mostrar a vocês agora é o outro lado da moeda. Enquanto o texto anterior fala de alianças entre indígenas e portugueses, o texto que nós vamos ler agora trata do genocídio indígena no Brasil. Calcula-se que na chegada dos primeiros portugueses no nosso país, a população indígena contava entre 3 a 5 milhões de habitantes. Hoje, segundo o IBGE, ela não ultrapassa de 400 mil. Como você explica esse fato? Veja o que Demétrio Magnoli fala sobre o genocídio e etnocídio em seu livro de Geografia para o Ensino Médio. Peguei apenas um trecho. No momento da conquista europeia, milhões de indígenas habitavam as terras que viriam fazer parte da América Portuguesa. A América Portuguesa é a parte que os portugueses dominaram, que é o Brasil. A América Espanhola é a parte que os espanhóis dominaram, lá no México, Guatemala, aquela parte lá. Não há estatísticas sobre a população indígena original e as estimativas variam de 1 a 10 milhões de habitantes. Um genocídio em câmera lenta acompanhou a colonização portuguesa e prosseguiu nos séculos 19 e 20 no Brasil independente. Os indígenas conheceram o extermínio físico e cultural. Com exceção marcante da Amazônia, a localização dos grupos indígenas atuais evidencia as migrações forçadas que a conquista territorial impôs. Então, o que acontece? Além de haver um genocídio físico, vários indígenas foram mortos, houve também um genocídio cultural, onde os índios foram perdendo terras e as suas próprias culturas, fazendo com que eles migrassem de uma região que era deles para outra região, fugindo do extermínio. Bom, dos cerca de 400 mil indígenas contados pelo IBGE, a maioria perdeu sua língua original e fala apenas o português. Nas diversas aldeias remanescentes, hábitos e costumes dos homens brancos vão aos poucos sendo incorporados, substituindo elementos culturais nativos. A aculturação forçada, ou seja, você perde a sua cultura e passa a botar a cultura do outro, no caso do homem branco, dentro da tribo, né? Forçado ou não, é que mais se apresenta. A cada ano, milhares de índios transferem-se para as fazendas ou cidades das proximidades das aldeias, rompendo os laços com suas culturas e tradições. Bom, os indígenas, eles não romperam laços com culturas e tradições, em sua maioria, porque quiseram, né? E sim porque foram forçados desde a chegada dos portugueses aqui por conta do extermínio cultural e físico, né? Então, foi uma questão de sobrevivência, eles saírem dos territórios deles e migrarem para outros territórios, e às vezes esses outros territórios já eram dominados, já eram pertencentes a outras tribos, ou seja, a chegada dos europeus nas terras americanas trouxe um desconforto, tirou a harmonia que já existia entre os indígenas. Ah, professora, você disse que já existiam brigas entre eles. Sim, que harmonia é essa? Mas eram brigas territoriais entre povos
nativos da nossa terra. Mas aí veio um terceiro elemento de outro continente, com outras culturas, e quis impor e pegar o território que já tinha dono, né? Bom, a luta dos indígenas permanece até hoje, em pleno ano 2021, pleno século XXI, os indígenas ainda resistem à sobrevivência. O território deles diminuiu bastante, existem sim leis para poder garantir esses territórios, né? Existe o FUNAI, uma instituição que cuida dos direitos indígenas, mas mesmo assim eles perderam muito, muito. Observe o mapa a seguir e relate o que o mapa está representando. Então, aí tem um mapa do Brasil em 1500, a quantidade de índios, e hoje, né? Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa imagem e relatar o que ela mostra para vocês. Mas que vocês não falem só assim, diminuiu a quantidade de indígenas. Isso é óbvio e claro quando a gente vê. Mas que vocês relatem por que isso aconteceu, tá? Quais foram as causas que levaram a essa diminuição, ok? Qualquer dúvida, nos vemos no nosso horário da aula e pode mandar pelo meu WhatsApp privado, tá bom? Mandem a foto da atividade também, para que a gente consiga colocar a frequência de vocês, tá bom? Tchau, tchau.